Boa noite, meu irmão, minha irmã, membros da Igreja Batista do Parque São Basílio, a você, meu amigo, minha amiga que nos acompanham nessa quarta-feira, nesse nosso culto de oração, que a graça e a paz de Jesus Cristo possa transbordar em seu coração nessa noite. Nosso culto tem como tema a alegria que nos conduz, é a fé em Jesus. Feche seus olhos agora nesse momento, você que está ao alcance do nosso som e da nossa imagem. Se você pode, se você está em uma condição que você pode fechar os seus olhos para se concentrar nesse momento de oração que se inicia, você faça. Se não, você tente se abster um pouquinho aí do que está à sua volta. E esse é o momento de contrição, de quebrantamento. Feche seus olhos, se concentre no altar do Senhor e se quebrante diante do altar do Senhor, para que nós possamos assim nos derramar como ofertas vivas, como sacrifícios vivos de louvor e adoração ao Senhor. Então, se entregue agora nesse momento ao Senhor, diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, quebranta esse vaso, esse seu servo, para que o Teu Espírito possa me tomar nesse culto de oração e que o Senhor possa falar ao meu coração. É um momento de pedir perdão pelo dia que você teve, aonde você purifica as suas vestes para entrar nos átrios do Senhor. Então derrame-se agora, colocando diante do Senhor aquilo que vem impedindo você de uma comunhão perfeita com o Pai. Também é um momento de renovação de votos, renovação de certezas diante do Senhor. Então diga aí no seu coração, na sua oração: Senhor, quero me firmar, quero me pôr na brecha, quero ser um instrumento em Tuas mãos para a pregação do Evangelho. Eis-me aqui, Senhor. E agora é o seu momento de intimidade com Deus, só você e Ele, com seus questionamentos, suas dúvidas, seus medos, seu temor. É um momento em que você pode agora derramar o seu fardo no altar de Deus e receber dele o fardo leve e suave, experimentar a paz abundante e a vida que Ele nos promete ter em plenitude. A fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que nós não vemos. Então creia, meu querido, que essa sua oração, que esse seu momento, Deus já está movendo, Deus já está começando os trabalhos pela sua vida, já está trabalhando por você. Deus e Pai amado, te louvamos em sua santidade, majestade, riqueza e poder. Toda honra e toda glória nos céus e na terra a teu nome. Nos colocamos humildes diante do teu altar, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelo meu pecado. Purifica minhas vestes para que eu possa estar adequado a participar das bodas do Cordeiro. Recebe, ó Deus, as orações e as manifestações daqueles que nos acompanham, irmãos meus aqui de Parque São Basílio, amigos que têm participado desse culto de oração. Visita cada um neste momento, que suas queixas, seus temores, suas dúvidas possam ser trabalhadas e ministradas pelo teu Espírito. Fortalece aqueles que estão cansados, renova forças daqueles que necessitam, console corações daqueles que estão quebrantados. Pois oramos sem mérito algum, mas através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Façamos o nosso texto de introito, que se encontra lá em 2 Coríntios 5, 1, depois do 5 até o 8. Vamos ler todos juntos? Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia de que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Vivemos por fé. Façamos o cântico congregacional, um hino, Vou Deixar na Cruz. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar
e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. O justo viverá pela fé. E a fé também é um sentimento, não é um sentimento, é algo que nos move a agradecer. E nesse momento é quando nós demonstramos e manifestamos a nossa fé através do agradecimento. Então, meu querido, você aí no seu momento de oração, é hora de nós mostrarmos o quanto nós somos a igreja dos agradecidos. E você se colocar aí nesse seu espírito de agradecimento ao Senhor por sua vida, pela ação de Deus sobre você, sua família, sobre o seu dia a dia, sobre coisas que você só vai ter noção na glória. Às vezes pequenas coisas que o Senhor movimenta, que nós nem tomamos conhecimento, em prol de cada um de nós, daqueles que Ele tem na mão, que o Senhor entregou a Jesus. Então, coloque seu coração em espírito de agradecimento nesse momento. Agradeça pela sua igreja. Por tudo o que essa igreja tem entregue, feito, para que nós possamos ter momentos de comunhão, momentos de adoração, nesse último 1 ano e meio,
de isolamento, distanciamento social. Agradeça pela mídia, pelo som, por aqueles que se dispuseram a estar aqui toda semana, ali, proporcionar um culto agradável ao Senhor. Agradeça pelas ações que a nossa igreja tem sempre manifestado através da distribuição de alimentos aos necessitados, do evangelismo em nossa comunidade, em nosso bairro, o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Agradeça, pois até aqui nos ajudou o Senhor. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Se você está nesse momento conosco, nesse culto de oração, você tem muitos motivos para agradecer a essa misericórdia, a essa graça. Chegamos agora ao fim desse mês, onde todas as nossas ações envolveram a família, esse núcleo constituído por Deus desde lá do Jardim do Éden. Então que você possa agradecer por sua família. Marido, agradeça por sua esposa. Esposa, louve a Deus por seu marido. Filhos, orem e agradeçam por seus pais. Pais, orem por seus filhos e agradeça a Deus pela herança que o Senhor concedeu a você. Mas ore também por aqueles outros que compõem a família, no modo mais amplo, tios, primos, avós, cunhados, genros, sogros, sogras. Agora, se você tem um emprego, está empregado, agradeça a Deus por essa ação dele grandiosa sobre você, meu querido. Se você foi pego nesse momento econômico em que passamos e não tem ainda um local para um trabalho, já comece a exercitar a sua fé em agradecer, porque com certeza o Senhor tem o melhor para você. O justo jamais mendigará o pão. Então o Senhor está cuidando de você e tem com certeza algo grandioso a lhe entregar. No tempo dele, no momento dele, pois a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se você ainda não teve contato com a Covid-19, agradeça a Deus pela sua proteção, pela sua guarda, a cada dia e a cada momento. Se você já teve, já passou por ela, agradeça a Deus
por esse vale de sombra e morte que você passou e Ele esteve ali contigo. Louvamos e engrandecemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo quanto Tu tens manifestado sobre nossas vidas. Obrigado pelo nosso viver, pelo dia a dia que nós temos, pela Sua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nossas vidas, pela estrela da manhã raiar todo dia sobre nós, mesmo quando o tempo, o clima tem nuvens escuras. Porque temos a esperança pela fé que um dia tudo isso há de descortinar e nos encontraremos para vivermos os novos céus e a nova terra. Obrigado por nossas famílias. Te agradecemos por nossa igreja, pelas ações que a nossa igreja tem agido nesse dia a dia em que vivemos de isolamento e afastamento. O disponibilizar da tua igreja para cultos de adoração e louvor ao Teu nome. E muito obrigado pela Tua proteção, pela Tua guarda sobre cada um de nós. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E louvamos e engrandecemos o Teu nome através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Teremos mais um texto para a leitura, lá no Salmos 4, versículo 7. Façamos: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Amém. Que Deus abençoe assim a leitura de Sua palavra em nossas mentes e corações. Façamos o hino congregacional do HCC 337. Chuvas de bênçãos. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. Ezequiel 34, 26. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores por elas, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
através dos enunciados que eu vou agora passar a todos vocês, e vocês aí transformem nas suas orações. Começamos a orar pela nossa igreja. Nós agradecemos por ela no momento passado, mas agora vamos orar pela nossa igreja, primeiramente para que, como pastor, todo domingo, coloca no seu momento de oração, para que o Senhor nos ensine a voltar. Estamos perto aí de um retorno aos nossos cultos presenciais, então vamos orar para que o Senhor nos ensine a voltar, dentro das restrições que teremos que continuar a ter no ofício de culto, aprendermos a manter o distanciamento dentro do templo, a cumprir as etapas de higienização, uso da máscara. Então, ore pela nossa igreja para esse retorno ser de alegria, ser de louvor, ser de adoração, ser de uma renovação, de um avivamento. Ore pela vida do nosso pastor, como sempre mencionado, por sua saúde, por seu ministério, por sua família. Oremos pelo concílio que há de se realizar agora no próximo sábado, aqui em nossa igreja, para futura ordenação, para a ordenação dos nossos irmãos Hélio Pinheiro e Roberto Calzolari. Ore pela vida desses dois nossos irmãos. Um tem nas mãos o ministério Igreja na Rua, o outro trabalha com o ministério de visitação e com os adolescentes, assim como o Roberto também tem o trabalho com o jiu-jitsu aqui em nossa igreja. Então ore pela vida desses nossos irmãos, pelos ministérios que eles têm, pelos trabalhos que eles desempenham. Ore pelo corpo pastoral auxiliar, pelos pastores auxiliares que compõem nossa igreja, por cada diretor, ministro, líder, por seus departamentos. Ore pelos anciãos, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças que compõem o corpo de Cristo aqui na Igreja Batista do Parque São Basílio. Ore pelos pais e mães de oração que tem nesse ministério de oração pelos nossos jovens, para que não esmoreça, para que o Senhor continue dando força, para que o Senhor continue renovando neles o ímpeto de orar pela nossa juventude. Oremos pelos missionários em que a nossa igreja tem ajudado, tem mantido, sustentado em diversas partes do mundo, em vários estados do Brasil, para que o Senhor esteja com eles agora, dando força, ânimo, vigor, visão sobre a obra,
que eles precisam executar, e para que nós aqui que ficamos tenhamos responsabilidades de orar, de contribuir, de estar presente. Tire agora alguns momentos, meu querido, para você ir lá na lista de pessoas enfermas que têm buscado a nossa igreja, para que possamos ajudá-los nesses seus momentos de luta. E ali, através da letra que inicia o seu nome, deve ter uma relação de pessoas e dos mais diversos, das mais diversas situações em que eles estão passando. Que você possa então agora estar tirando alguns minutos para orar por esses nomes, entregar essas vidas diante do altar do Senhor. Agora estenda a sua tenda um pouco mais e ore pelo seu vizinho, meu querido. Ore por aquele que esteja próximo de você, aonde você estiver. Talvez você não conheça, talvez você esteja numa condução, ouvindo-nos através de um telefone celular, através da internet, e tem uma pessoa do seu lado. Então ore por essa pessoa, esteja entregando a vida dessa pessoa que você nem conhece, para que o Senhor possa estar quebrantando esse coração que talvez ainda não encontrou a Cristo, assim como seu vizinho, aquele que esteja ao seu redor, no seu trabalho, seus colegas de trabalho. Ore para que você seja um instrumento santo nas mãos do Senhor para irradiar as boas novas do Evangelho. Ore também pelo nosso país, para que o Senhor nos dê paz, nos dê segurança, nos dê tranquilidade para o nosso dia a dia, para que o Senhor venha agir sobre a nação brasileira e sare essa nação. Oremos pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, ministros que compõem o governo federal, secretários que compõem os governos estaduais, deputados, senadores, juízes e aqueles que compõem o judiciário brasileiro, nossas forças de segurança. Oremos por aqueles que trabalham nos hospitais, tratando, curando, indo até as pessoas que se encontram com alguma enfermidade. Oremos por aqueles que têm lutado para encontrar formas, maneiras de amenizar esta pandemia e as demais doenças, para que o Senhor possa continuar a dar-lhes sabedoria para os seus estudos e os seus trabalhos.
Ore para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que morrerão ainda hoje pela Covid-19, por outras doenças, para que o Senhor console os corações dos seus entes queridos, para que o Senhor se mostre a essas pessoas como consolador, e agora é a hora que você, meu querido, tem para pedir por você, orar por você, por aquilo que é o seu sonho, é um plano seu, mas que precisa ser ajustado pela vontade de Deus. Então esse é o momento de você colocar aos pés da cruz esse seu plano, esse seu sonho, esse seu desejo, e aguardar a resposta que vem do Senhor. Mas mais do que isso, para que você possa entender e aceitar qual seja a resposta do Senhor para você. Minha graça te basta. Pode ser uma das respostas do Senhor a ti. Mas o próprio Cristo nos diz: todo aquele que bate será aberto, todo aquele que pede será dado, todo o que procura achar. Então, bata, peça, procure. Senhor, colocamos a nossa igreja diante de Ti, para que Teu Espírito Santo continue a agir e a se mover sobre nós, como agência do Senhor aqui nesse lugar. E continuamos a ter relevância e importância para as boas novas, a pregação das boas novas do Evangelho da Paz. Recebe, Deus, nossos pedidos, nossas orações, nossos clamores diante do Teu altar, e que diante da Tua vontade possam ser ministrados de acordo com o Teu tempo e no seu momento. Visita os nossos corações, acalma-nos, para que a ansiedade não venha nos tirar do caminho. Nos dê a Tua paz, a Tua tranquilidade, a Tua resposta sobre cada um de nós, pois nos colocamos diante de Ti através de Jesus Cristo, o Senhor da paz. Amém e amém. Celebração da palavra, mais uma vez com o nosso pastor Valdemir Alves. Antes, irmãos, de começarmos propriamente o nosso estudo, né, dando continuidade ao estudo da Epístola de Pedro, apenas a colocação, não trouxemos desta feita slide, mas eu vou mencionar oralmente. Há 2 semanas nós expusemos aí a relação dos 9 países com mais número de mortos por 1 milhão de habitantes, em termos de Covid-19. Mostramos 9 porque o Brasil era o 9º. O Brasil agora está em 8º, subiu, né? Mais uma posição. Os demais países que estão à frente, em primeiro lugar está a Hungria, com 29.581 óbitos, 3.068 por milhão. Em segundo lugar, a Bósnia-Herzegovina, com 9.168 óbitos, 2.810 por milhão.
A Tchequia, ou República Checa, 29.267 óbitos, 2.801 por milhão. A Macedônia do Norte, 5.342 óbitos, 2.564 por milhão. Em quinto lugar, a Bulgária, com 17.513 óbitos, 2.536 óbitos por milhão. Em sexto lugar, a Eslováquia, com 12.301 óbitos, 2.251 óbitos por milhão. Em sétimo lugar, a Bélgica, com 24.853 óbitos, 2.136 por milhão. E o Brasil, em oitavo lugar, com 449.858 óbitos, mais 2.103 habitantes por milhão. Vamos então, irmãos, abrir as nossas Bíblias no capítulo 1 da Epístola de Pedro. Vamos ler os versículos 7 e 8. Nós já falamos sobre o versículo 7 na reflexão passada, mas ele é importante ser repetido para nos colocar num contexto melhor, em relação ao versículo 8, que é o único que nós vamos comentar nesta oportunidade. Reforçando aquilo que o Alex também lembrou, que no próximo sábado, às 2h30 da tarde, às 14h30, nós vamos ter então a reunião de um concílio de pastores ligados à nossa denominação para examinar os teologandos Hélio Filho e Roberto Causolari, que aprovados, e nós cremos que vão ser, né? Então a gente tenha uma data posterior, que não vai ser muito demorada, né? Para então marcarmos o culto de consagração. Vamos juntos então a 1 de Pedro 1, 7 e 8. Assim que acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Primeiramente, irmãos, aquele rápido, né, aquele resumo que a gente faz para nos colocar dentro do nosso contexto, né? Irmãos, estão aqueles que têm costume de ver séries na televisão, sempre que começa outro capítulo tem um resuminho rápido, né, do que aconteceu anteriormente. É mais ou menos o que a gente faz aqui. O ano 64 foi o ano quando Nero incendiou Roma, culpando os cristãos e dando início oficialmente à perseguição do cristianismo por parte do Império Romano, e esse é o ano que se tem como a data em que a primeira carta do apóstolo Pedro foi escrita. A saudação de Pedro, falando daquela que está na Babilônia, reforça a ideia da maior parte dos intérpretes do Novo Testamento que o local no qual foi escrita a carta foi a cidade de Roma, ou um local próximo, à luz do fato de que após o incêndio e o início desta perseguição oficial do Império Romano, Roma passou a ser chamada pelos cristãos de a Grande Babilônia, sendo que todo o Império passou a ser chamado de a Babilônia. Pedro, um apelido, tornou-se praticamente na quase substituição do nome hebraico Shimon, do autor então da epístola, uma espécie de memorial da declaração de Pedro sobre Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta sua epístola, sem ter como temas estas doutrinas, não são essas doutrinas o tema da carta, mas a carta petrina nos possibilitou falar até agora da predestinação, não predestinação, da trindade, aspersão e imersão, tendo como propósito consolar, por sua vez, os cristãos ou aos cristãos perseguidos. Pedro enfatizou que os seguidores de Jesus, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, não são propriedades deste mundo e que, por isso, nós cristãos somos como que estrangeiros. E juntando isto à importância da ressurreição de Jesus Cristo, Pedro também destacou, consolando a igreja perseguida, que tendo ela uma herança que tem a ver com se herdar a Canaã celeste, eterna, que são os novos céus e a nova terra, fez com que ele, à luz disso, trabalhasse o fato de que os seguidores de Jesus daquela época, de que nós, os seguidores de Jesus hoje, não temos, nem eles não tinham, nós não temos por que se envergonhar
de seguir a Jesus, porque seguir a Jesus é participar de uma realidade incorruptível, de uma realidade que jamais será contaminada, de uma realidade que sempre se renovará e que terá o seu ápice na realidade guardada nos céus. Uma realidade segura nos céus, e ao falar desta segurança, Pedro abordou a segurança dos salvos por Cristo já neste mundo, e aí destacou a fé, que faz com que os salvos sejam protegidos pelo poder de Deus. À luz disso, nós então podemos comentar sobre uma proteção generalizada de Deus ao planeta, ao mundo, à humanidade, ou tudo não estaria bem pior do que já está, mas também sobre a proteção de Deus aos que lhe pertencem em Jesus Cristo, ao seu povo, que possui então o poder de exercer a fé, que não é o crer no crer, não é a fé na fé apenas, não, mas é a fé estabelecida em Deus por meio de Jesus Cristo. A mensagem de Pedro é de que, conquanto os herdeiros de Cristo estejam em perigo, nada menos do que o poder do próprio Deus é quem cuida deles. À luz disso, refletimos então sobre o fato de que o estar protegido pelo poder de Deus nem sempre significa o que nós achamos ser protegido. E aí nós lembramos de Paulo, quando escreveu aos Filipenses sobre o passar necessidade, o ter fartura, estar bem alimentado ou estar com fome, tendo muito ou passando necessidade. E do próprio Pedro, né, que falou dos cristãos serem entristecidos por todo tipo de provação. A proteção de Deus, então, amados e amadas, não significa vidas sem problemas, sem sofrimentos, sem desafios, sem sobressaltos, mas antes de tudo, saber que de uma forma ou de outra nós podemos sentir o amor de Cristo, que excede a toda explicação, e a paz de Deus, que excede a toda compreensão. A proteção, acima de tudo, está no interior, no interior da alma imortal, que por causa da proteção de Deus nunca se perderá. Destacou o apóstolo que a salvação que já foi revelada em termos de mensagem será um dia revelada em termos de realização, de concretização, e aí sim, literalmente, lembramos, será quando então nenhum mal chegará à nossa tenda, segundo os Salmos 91, versículo 10. Aí se pôde refletir acerca da aprovação, ficando clara a realidade de que nenhuma fé poderá ser considerada genuína se não for provada. Com certeza, as várias citações de Pedro sobre a revelação final do Senhor Jesus visavam passar aos cristãos dos seus dias sobre o quanto eles eram preciosos, porque por causa deles tudo estava sendo montado para o acontecimento desta revelação final, que terá como ápice o ver o Senhor Jesus, que ainda não foi visto em termos físicos por ele e nem por nós, e portanto também essa revelação final obviamente tem a ver conosco, de forma que Pedro vai trabalhar isso, né? do ver, não ver a Cristo, mas no entanto amar a Jesus Cristo sem vê-lo, e aí nós entramos no estudo desta oportunidade. Quando no versículo 8, o versículo do nosso estudo hoje, Pedro escreveu: mesmo não o tendo visto, a Jesus Cristo, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível, gloriosa. Quando Pedro, meus amados, escreveu isto, sem dúvida o apóstolo estava pensando na sua própria experiência, a de ter convivido com Jesus Cristo, colocando-se então, ao escrever esta carta, diante de todos aqueles que, diferentemente dele, Pedro, não tinham visto Jesus, mas o amavam. E essa é a nossa situação hoje. Nós não vimos Jesus com os nossos olhos físicos, mas nós o sentimos, e o relacionamento nosso com ele é o de voluntariamente nos tornarmos escravos dele, propriedade dele, por meio do Espírito Santo, por amor a ele, sabendo que ao mesmo tempo ele é o nosso irmão, nos fazendo herdar a glória dele. Nos tornamos escravos, propriedades de Jesus, ao mesmo tempo que sabemos, não é? Que ele, no entanto, é o nosso irmão,
e nos fez herdar com ele a glória que pertence a Jesus. Pedro fala de amar a Jesus e usa para amar o verbo agapau, de ágape, do amor, aquele amor que foi descrito por Paulo como o amor no sentido mais amplo e profundo da palavra, quando então o apóstolo da gente, Paulo, escreveu o capítulo 13 da carta aos cristãos de Corinto. Somos amados por Deus, que nos ama com o amor ágape. Deus nos ama com o amor perfeito, e o nosso amor pelo Senhor Jesus, em que pesem, irmãos, as nossas imperfeições, precisa ser procurado em termos de ser também por Jesus um amor ágape. Olha, não tinha como Pedro, ao falar sobre isso, também não estar pensando naquele momento quando o Senhor Jesus o confrontou com a pergunta: Pedro, você me ama? Quando o apóstolo escreveu isso, não havia como ele não estar se recordando aquele momento no Tiberíades, quando Jesus lhe perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? João 21, do 15 em diante. Usando Jesus naquela oportunidade, usando o Senhor Jesus como amar, o verbo no grego agapau, amar com o amor de verdade. E que ele, Pedro, pesaroso, respondeu com o que no grego também era o verbo agapau. Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que o Senhor está me perguntando isso outra vez? Mas tu sabes que eu te amo. O verbo também foi agapau. Pedro também entendeu que se Jesus o amava com esse amor no sentido mais completo da palavra, ele tinha que amar Jesus também desta forma, mesmo tendo dificuldades, né? Se sentindo tristeza, até acreditamos que porque por dentro ele sentia o quanto isso seria imperfeito, e ele já tinha mostrado, né, o que ele fez com Jesus, que naquele momento em que ele nega Jesus, nunca esteve com ele, faltou o amor a Jesus Cristo. O amor agapau, qualquer tipo de amor ali faltou. De forma que para Pedro, irmãos, não havia alternativa em termos de amor para com Jesus. É o amor, como estamos dizendo, na expressão mais intensa da palavra. Se a língua usada por Pedro fosse o português, nós diríamos que ele estava dizendo assim: é amar Jesus, não simplesmente gostar de Jesus. Não simplesmente apreciar Jesus, não simplesmente admirar Jesus, não somente homenagear Jesus, como está, por exemplo, na falsa Bíblia das pretensas testemunhas de Jeová, que traduzem a adoração dos magos a Jesus por prestar homenagem. Mateus 2:11. Como é o nosso sentimento por Jesus? Como é o meu sentimento por Jesus? A quem você ama na sua família? Você ama a sua esposa? Você ama seu esposo? Você ama a sua filha, seu filho, seus pais? Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi de pais zelosos que, para expressar o amor, né, pelo seu filho, pela sua filha, ou seus filhos, sua filha, dizem: eu amo essa criança como tudo que eu tenho na vida, esse é o meu maior amor, né? E às vezes eu tenho vontade, assim, com muito carinho, de perguntar: e o seu marido, como é que está nisso? E a sua esposa, como é que ficou nisso? Né? Porque a expressão, às vezes, não quer dizer que a pessoa esteja fazendo isso, mas parece que, na maneira de falar, nada mais tem um amor intenso como aquela criança, como aquele filho, aquela filha está tendo. E é para fazer isso mesmo, irmãos. Não há dúvida que, como cristãos, nós temos que amar os nossos cônjuges, amar os nossos filhos, amar os nossos pais. Mas nós não podemos nos esquecer de que o Senhor Jesus, sem meio termo, ele diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Paradoxalmente, mas verdadeiramente, e aí nós podemos ficar tranquilos, porque às vezes não queremos ou expressamos a nossa dificuldade: meu Deus, por que Jesus tem que falar isso? Mas como é que é isso, né? Parece que o cristianismo ensina
o desprezo pelos pais e filhos. Não, não é isso, não está desprezo nenhum aqui. Ele disse que se você amar, se você, por causa do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do filho, da filha, trocar eles por Jesus Cristo, a coisa, meu filho, desgringola, né? Como se diz aí, né? Vai por água abaixo todo o seu relacionamento espiritual. Porque, na verdade, paradoxalmente, quanto mais eu e você amarmos a Jesus, inevitavelmente vamos amar muito os nossos cônjuges, vamos amar muito os nossos filhos, vamos amar os nossos pais. Só que, obviamente, né, de forma equilibrada, da forma correta. Não é preciso um exercício mental para se perceber que no dizer de Pedro, que nas afirmações de Pedro, o amor por Jesus é inegociável, é indispensável para que se experimente tudo o que a fé e o que a dependência de Deus em Jesus Cristo podem nos proporcionar. Não é preciso um exercício mental para se perceber que no dizer de Pedro, o amor por Jesus produz o surpreendente. Chega a ser redundante dizer que entre nós, batistas, e os católicos romanos, existem algumas diferenças bem grandes. Creio que todos devem saber disso, a não ser quem está completamente alheio, né, às questões das religiões. A Aliança Batista Mundial e o Vaticano, através de uma comissão de teólogos, já têm conversado há muito tempo sobre as nossas diferenças doutrinárias. De tempo em tempo, esta comissão apresenta um relatório sobre os resultados dessas reuniões, que normalmente apresentam o consenso de que há posições batistas que eles, os católicos, afirmam que não entendiam bem e que por isso as explicavam de forma indevida, mas que com essas reuniões passaram a entender melhor, não é, essas posições, e deixaram até de fazer determinados comentários que eles faziam, ignorando que realmente aquilo queria dizer. Assim como se fala também do consenso de nós batistas acerca do fato de que há posições católicas que os batistas afirmam não estavam também entendendo e que por isso não as explicavam bem, mas que passaram a entendê-las melhor após esses diálogos que continuam. De qualquer maneira, meus amados e amadas, há diferenças importantes que permanecem. E a maior delas está na questão salvífica, que é a questão da salvação. Os batistas creem, ensinam e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Os católicos até podem concordar em repetir esta afirmação, mas a salvação, a graça de Deus em Jesus Cristo, não é compreendida, não é explicada na teologia católica como o recebimento desta verdade, de Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Porque no catolicismo, a igreja salva, Maria salva, boas obras salvam, sacramentos salvam. No cristianismo batista, só Jesus Cristo salva, só e só. Somente a fé em Jesus, e nisso nós somos mais luteranos do que Lutero. Os solos cristos de Lutero, somente Cristo, né, que Lutero pregava para nós, se constitui num ponto capital, chave de fé absoluta. E eu estou fazendo esta quase digressão para lhes contar algo sobre o que eu disse há pouco, que o amor por Jesus, no entanto, produz coisas surpreendentes. Não é? Em 1879, depois dos anglicanos entrarem em Uganda, chegaram os primeiros missionários católicos. E ali por voltas de 1883, o rei de um dos clãs mais importantes do que hoje é Uganda, o rei de Buganda, que fez parte como algo meio semi-independente de Uganda até 1989, o rei então de Buganda, chamado Mwanga II Mukasa, desejou tornar-se cristão segundo os ensinos católicos e pediu para ser batizado. Os então missionários da Sociedade dos Missionários da África, chamados de os padres brancos, por causa das cores de suas roupas, sempre brancas,
e que eram então os missionários católicos locais, mais interessados nas conversões do que impedir o progresso do protestantismo e das disputas por territórios entre as próprias ordens católicas, ficaram felizes com a decisão do rei. Só que tiveram de dizer ao rei que ele, para ser batizado, teria de assumir o compromisso de seguir a lei de Cristo e que nesta lei não se permitia viver como o rei estava vivendo em termos conjugais. Ele teria que viver de outra forma. A questão é que o rei tinha várias esposas, mas um número maior de rapazes que o serviam sexualmente, como concubinos. E os padres disseram, não, você não pode se tornar cristão assim, você não pode ser batizado. Se você recebeu Jesus, isso aí tinha que mudar, a sua mente, né, tinha que trabalhar e você entender que isso aí não está correto. E nós já lhe explicamos, porque à luz da Bíblia, isso não pode ser aceito. Né? É claro que houve uma tentação muito grande, era uma conquista enorme, né, para o catolicismo no local, a conquista para as suas fileiras daquele rei, mas nisso não, por isso que eu disse que esses missionários estavam meio alheios a essa briga, porque havia uma briga muito grande entre protestantes e católicos, para um ter mais adepto que o outro e aquela coisa toda, e os católicos não brigavam entre si por causa de problemas de territórios, porque uma ordem estava aqui, os dominicanos ali, os franciscanos lá, e eles às vezes se batiam com outros por causa disso, mas esses missionários, pelo menos esses, não estavam interessados nisso não, e foram claros com o rei. O rei ficou enfurecido com a exigência dos missionários e condenou os 7 missionários à morte. E a morte por fogueira, eles iam morrer queimados. Os 7 foram condenados a morrer queimados. E as suas mortes foram testemunhadas até por anglicanos e por pessoas não cristãs. E o que se tem escrito é que enquanto as chamas tomavam os corpos daqueles padres, o que se ouvia dizer da parte deles era: estamos morrendo por amor a Jesus. Estamos morrendo por amor a Jesus. Não. Eles não estavam dizendo: estamos morrendo por amor à amada Maria. Eles não diziam: estamos morrendo por amor à Santa Madre Igreja. Eles não diziam: estamos morrendo por amor ao Papa. Eles diziam: estamos morrendo por amor a Jesus. O amor a Jesus foi que deu a última palavra na vida daqueles padres. Adoniram Judson foi o primeiro missionário batista no hoje Myanmar, ou antiga Birmânia. Ele foi chamado à presença de Deus no dia 12 de abril de 1850, aos 61 anos, e hoje os batistas são a maior denominação cristã na Birmânia. Judson foi o autor daquela famosa frase: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com seus joelhos. Ele estava escrevendo, irmãos, quando morreu. De repente, parece que teve um infarto, qualquer coisa, mas ele estava escrevendo alguma coisa e ele morreu. Né? Sentiu-se mal e morreu. Demorou um pouco de tempo até para que os que trabalhavam com ele desconfiassem da demora, né, que ele não saía do quarto, e foram então o encontraram morto, numa posição de quase praticamente ajoelhado e com os braços como se estivesse abraçando alguém. E a última frase que ele escreveu foi: ah, como eu amo o meu Jesus. Não. A última frase de Judson não foi: ah, como eu amo a obra que eu estou deixando na Birmânia. A última frase de Judson não foi: como eu amo a Bíblia que eu consegui traduzir para o birmanês, que ele traduziu por causa do amor de Cristo, mas não foi isso que ele disse. A última frase de Judson não foi: como eu amo a minha denominação. A sua última frase foi: ah, como eu amo o meu Jesus. O amor a Jesus foi que deu a última palavra na vida de Judson. E meus amados e minhas amadas, quão bom será para mim, quão bom será para cada um de vocês, que se eu e você morrermos nesta noite,
podermos dizer, quão bom será se pudermos dizer com a nossa última frase, antes de sairmos definitivamente desta vida, mesmo que só a nossa alma consiga ouvir, porque talvez já não tenhamos mais como falar nada para ninguém. Mas quão bom será se essa também for a nossa última frase nesta vida. Ah, como eu amo o meu Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesse estudo, né? Que o Senhor nos permita prossegui-lo, né? Para chegarmos também ao final da carta de Pedro, que ainda está um pouquinho longe. Deus os abençoe a todos, então, nesta noite. Vamos, então, irmãos, impetrar a bênção, né? Dita dos apóstolos, e assim encerrarmos mais um culto de oração via online, como lembrou também o irmão Alex. Estamos pretendendo, na próxima quarta-feira, já termos o nosso culto presencial. Mas a gente está sempre, irmãos, atentos e, em havendo necessidade, a gente prolonga mais. Mas eu espero que não, que a gente consiga vir, como ele também falou, muito prudentemente, é isso mesmo, com todas as restrições, com todos os cuidados, né? Já teve gente que me disse, pastor, eu quero muito voltar, mas enquanto tiver essas restrições eu não volto. Tá bem, é o seu direito, né? Mas veja bem, a gente não pode, né, irmãos, facilitar. Eu não quero que comece aí a haver um desandar aí de pessoas aparecerem contaminadas, e mesmo que não sejamos nós, que o ambiente da igreja não seja culpado, né? Mas sempre há de ficar um ponto de interrogação, né? E a gente tem muita preocupação com isso. Então haverá aí as irmãs, os irmãos nos ajudando com o poral, para medir a temperatura. Os bancos estarão de novo separados, fileira, e passando de uma fileira para outra também tem que haver um espaço. Há um último decreto da Secretaria de Saúde da Prefeitura diminuindo a capacidade, não é, de assistência. Então, da primeira vez que nós fizemos os nossos cultos presenciais, nós podíamos ter aqui no nosso templo, no caso do nosso templo, até 140 pessoas. Não vamos poder ter esse número, não. Me parece que é 60, 50 ou 60 no máximo. Na verdade, não passou nunca de 60 daquela vez. Mas, de qualquer maneira, se a gente sentir que, de repente, precisa haver uma inscrição, a gente fará. Eu não acredito que para a quarta-feira, não. Agora, é importante que você saiba, nós continuaremos a fazer as transmissões online, tá? Estaremos aqui com os irmãos presentes, mas transmitindo também para as casas e para os aparelhos eletrônicos o culto online, na esperança de que não haja nenhum enguiço e que a gente possa ir até o final. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, a bendita orientação, consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco, que aqui estivemos nesta gravação, e que esteja com você agora na sua casa, na sua sala, no seu quarto, em outro lugar, ou onde estiver fora da sua casa, e com o povo de Deus presente em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.